capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando ao Pai. Ele ora por 3 pessoas. No primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 5, ele ora por si próprio. Nós não vamos ler o texto, mas ele está rogando ao Pai para que glorifique a Ele com a glória que tinha desde o início de todas as coisas. A partir do versículo 6, ele começa a interceder pelos discípulos dele que estão ali ao seu redor, que estão caminhando com ele. Pede a Deus para que os livre do mal, não os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles são testemunhas de Jesus na terra. Eles fizeram algo do Senhor naquele tempo. E a partir do versículo 20, Jesus começa a olhar para o futuro, e Jesus enxerga o que vai acontecer no futuro, ele enxerga com quem ele vai se encontrar no futuro, e ele sabe o que essas pessoas com as quais ele vai se encontrar vão necessitar dele, amém? Então, muito antes de eu e você nascermos, Jesus já te conhece. E olhando para mim e para você, Ele sabe do que nós vamos precisar, do que eu vou precisar e do que você vai precisar. Você acredita nisso? Você dá glória a Deus? Você não é desconhecido do Senhor, Deus te conhece muito bem. E Jesus vai orar por você agora. Ele vai orar por mim e por ti. E Ele ora dessa forma: não rogo somente por estes, os discípulos aos quais ele acabou de orar, mas também por aqueles, olhando para frente, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se você puder cobrir sua fronte. Senhor, naquele dia, o Senhor olhou para o futuro e contemplou a nossa existência. Nós nem havíamos ainda nascido, Pai, mas o Senhor já contemplava as nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, e agradecer o teu nome, porque o Senhor nos conhece muito antes da nossa criação, da nossa formação. E assim como o Senhor rogou ao Pai, nós queremos nos unir ao Senhor, que agora está à destra de Deus, e continua orando por nós. Pai, que nenhum de nós saia dessa igreja, saia desse templo, levante, Senhor, do banco em que está sentado, sem que antes reconheça que o Senhor é o Deus da graça. E que cada um de nós, em tempos diferentes, necessitamos reconhecer: a tua graça nos basta, porque é poder do Senhor, é poder de Deus que nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda, Pai. Abre o nosso entendimento ao Espírito Santo. Chega-te, Senhor, a nós. Nós queremos nos achegar ao Senhor. E fala conosco agora.
Em nome de Jesus, que a tua graça nos baste. E que para cada um de nós ela seja melhor do que a nossa própria vida. Toda força contrária, manifestação contrária, nós repreendemos. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui que precisa da graça de Deus? Quem precisa da graça de Deus? Levante a mão. Quem não precisa? Quem acha que não precisa da graça de Deus, engana-se a si próprio. Todos nós carecemos da graça do Senhor. Graça pode ser definida como favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Eu não mereço a graça de Deus, tenho plena consciência disso, mas louvado seja Deus, porque Ele me dá todo dia. Você não merece a graça de Deus, mas todos os dias Deus dá a graça dele para você poder viver. Você é uma pessoa abençoada, porque a graça de Deus tem te alcançado. Ela tem te ajudado, reconheça você ou não. E há um período da nossa vida, vamos ver isso, que a gente nem conhecia Deus, nem sabia quem era Jesus, mas apesar disso, Deus já cuidava da gente. Essa é a leitura teológica que os metodistas fazem da graça de Deus. Há 3 ações de Jesus aqui, nessa oração, que Ele pratica por nós, na graça. A primeira ação do Senhor é a oração. Repita comigo, oração. Então a primeira coisa que Jesus fez por você, antes de criar você, foi orar por você. Eu me lembro quando os pais cristãos estão desejosos de ter seus filhos, a primeira coisa que os pais cristãos fazem é o quê? Mesmo antes de conhecer o filho, a filha, o que eles fazem? Eles oram. Jesus fez a mesma coisa. Muito antes do filho chegar, muito antes de saber como é que é o rostinho dele ou dela, os pais oram. Eu me lembro quando a minha esposa engravidou, mesmo antes da Marlinha engravidar da Yolanda, nós já orávamos. Quantos pais fizeram isso antes dos filhos nascerem? Deixa eu ver se eu não estou falando para mim sozinho. Quantos pais já fizeram isso? Amém? Você está só seguindo o exemplo de Jesus. Você só está fazendo o que Jesus de fato também fez por você. Você está aqui porque Jesus está à direita de Deus, orando por você e por mim. Eu glorifico a Deus por saber disso. Não que eu mereça isso, mas o Senhor está fazendo isso por nós. Segunda ação de Jesus, na sua oração, Ele fala que Ele está compartilhando, transmitindo a glória que o Pai tem dado a Ele. Então, a primeira coisa que Jesus faz é a oração. Repita comigo, oração. Segunda coisa, segundo ato lindo que Jesus faz, e nós somos desafiados a fazer a mesma coisa, é a doação. Fala comigo, doação. De graça receber e faça o quê? Guarda. É isso que a Bíblia ensina. Em tesoura. Guarda como uma joia preciosa, como você faz com as suas coisas valiosíssimas. Não, a Bíblia diz o quê? De graça receber e de graça. Jesus, Ele fluiu da graça. A Bíblia fala, o próprio João vai falar no capítulo 1, verso 12, e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Repita comigo, quando eu vejo Jesus. Quando eu vejo Jesus, fala comigo. Quando eu vejo Jesus, eu vejo a sua glória, cheio de graça e verdade. É assim que você vê Jesus, porque é assim que Ele é. Talvez você não tenha enxergado Jesus como Ele quer se revelar a você, porque tem faltado muitas vezes a nossa correta visão da graça de Deus. Porque quando nós começamos a caminhar no reino de Deus, corremos um perigo. Eu corro esse perigo, e você também, é uma tentação. Porque quando nós começamos a fluir na graça, as coisas começam a ficar boas para o nosso lado, começamos a viver uma vida abençoada. Qual é a nossa tendência? Nós superestimamos o que somos, olha o perigo, e diminuímos, subestimamos aquilo que Deus é. Pecado sério. Nós na realidade temos que entender qual é a nossa posição diante de Deus, o Deus da graça. Nós, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, não somos nada. Nós não passamos de pó da terra e ainda contaminado pelo pecado. E Deus é o Deus que opera todas as coisas em todos nós. Bendito seja o nome dele. Nós temos que ter uma correta visão de quem nós somos no reino de Deus, no mover da graça de Deus. E nós temos que ter uma correta visão de quem Deus é. Ele é infinitamente mais do que tudo que nós possamos pedir ou possamos pensar. Amém?
Assim é o caráter dele. Primeiro Jesus orou por nós, depois Jesus se doou a nós, se deu a nós, recebeu do Pai, transmitiu à igreja. Eu estou aqui porque um dia Deus, em Jesus Cristo, deu para mim e para você a sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Isso inflamou tanto o meu coração, isso encheu tanto a minha mente. Eu me lembro desse dia e jamais me esquecerei desse dia, que meu coração queria sair pela boca. Tal era a alegria incontida que eu sentia dentro do meu ser. Toda tristeza deixa lugar, toda pesar deixa lugar, toda frieza deixa lugar, e o nosso coração pulsa alucinadamente quando a graça do Senhor nos alcança. Quando a gente recebe essa graça de Deus dada em Jesus Cristo. É coisa boa demais andar sob a graça de Deus. É coisa boa demais, é coisa abençoada demais estar sob o poder da graça de Deus. A graça de Deus transforma o coração humano. Não é porque você quer não, ou eu, ou teu líder, não é nada disso. Você não está entendendo direito. Se você está passando por transformação, porque a graça de Deus tem chegado a você. Deus é bom demais. Ele é bom demais. Não estou dizendo que você não tem que ser bom, mas tem que entender por que você é bom. Porque a gente acha que nós somos bons e achamos que nós somos alguma coisa. Não, irmão, não somos nada. Nós cantamos hoje. Se não cantamos, vamos cantar. Vamos cantar no final. Que nós somos movidos, cheios da graça sem par. E não há referência, não há equiparação, nada no mundo, em momento. Procura nas bibliotecas, nada vai se equiparar à grandeza do conhecimento da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Amém? Você dá glória a Deus? Amém? Terceira ação que Jesus pratica, no versículo 26, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Ele nem me conheceu, ele nem sabia quem eu era, falando materialmente, mas ele está olhando para o futuro e diz para o Renan assim, fala: Renan, fica tranquilo, Renan, fica tranquilo, porque eu vim ao mundo e você vai saber disso, para que você conhecesse meu Pai. E fica tranquilo, Renan, fica tranquilo, igreja, porque você ainda pensa que conhece o Deus da graça, porque Jesus vai te apresentar muito mais do Pai que você ainda não sabe. Tem muito da parte do Pai que nós ainda precisamos conhecer. Amém? Amém. Quem diz amém a essa afirmação? Amém. Tem muita coisa do Pai que eu ainda não sei. Isso é verdade, mas Jesus vai me mostrar quem é o Pai. E eu quero aprender. Alguém mais quer aprender? Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Wesley ele faz uma leitura da graça. Eu acho muito lindo isso, a simplicidade, mas a grandeza, porque as coisas de Deus são simples, mas são maravilhosas. Não perde o brilho por ser simples. Deus quer que as suas coisas sejam simples, o conhecimento dele seja simples, para que todos tenham acesso a ele. Jesus não pôs barreira, Jesus não veio para estabelecer barreira no conhecimento da pessoa de Cristo. O Pai não quer que haja barreira para que nós conheçamos Jesus, pelo contrário, Ele já derrubou toda a barreira para que todos tenhamos acesso ao Senhor Jesus. É o que a Bíblia nos afirma. Não existe muro de separação, não importa se é crente ou não crente. Deus quer que todos nos acheguemos a Ele, não porque nós simplesmente queremos, mas porque a sua graça tem operado nas nossas vidas. Quem quer se aproximar do Pai, fica tranquilo, você vai se achegar ao Pai. E se não tem se achegado nessa noite, você vai poder andar na casa do Pai, entrar na casa do Pai e conhecer a casa do Pai. O Wesley ele faz essa leitura do ensinamento da graça. Ele fala de três pontos também, como os 3 pontos que Jesus demonstrou nas suas ações com relação à sua oração, à sua intercessão por nós. Quando nós falamos de oração, Jesus ora por nós sem nos conhecer fisicamente, sem a nossa concepção física. A isso o Wesley chamou de graça preveniente. Repita comigo: graça preveniente. Fala com fé, fala: graça preveniente. O que é isso? Irmãos, esse é o tempo da tua existência onde você não sabia nada de Jesus, ou pensava que sabia, talvez até lesse a Bíblia, talvez até orasse, talvez fosse até a igreja, mas na realidade a atividade do Pai era muito desconhecida para você. Para mim era.
Mas apesar de você não saber nada de Deus, saber como Deus é, o caráter dele, nesse tempo que nós ignorávamos totalmente o caráter de Deus, apesar da nossa ignorância, Deus já agia com graça sobre a nossa vida. O Wesley chamava essa graça de graça preveniente. É a graça que previne, é a graça que cuida no momento da ignorância. Se Deus não tivesse essa graça preveniente sobre a minha vida, eu não estaria pregando hoje, eu teria morrido há muito tempo. Não morri por quê? Porque o Deus da graça também é o Deus da graça que previne quando a pessoa não o conhece. Se você não conhece, receba essa boa notícia que eu te dou em nome do Senhor. Apesar de você não saber nada do que o Senhor é, do que Ele pode e quer fazer por você, apesar disso, a graça de Deus tem protegido e cuidado da sua vida. Você não precisa conhecer o Senhor. Não sou eu que digo isso, é Jesus orando. Você não precisa ter intimidade com Deus. Você não precisa fazer coisa nenhuma a nível de fé. Basta apenas que você exista. Que você exista. E a graça preveniente de Deus já começa a se mover sobre a tua vida. Não é maravilhoso demais? Você não dá glória a Deus? Você não fica contente? Você não fica feliz? Eu dou glória a Deus. Não mereço isso. Jesus orou pedindo isso. E o Pai concede isso ao Filho. Graça preveniente. As coisas podem não estar boas. As coisas podem não estar do jeito que você pensa que deveriam estar. Talvez a tua família ainda não está do jeito que você gostaria que estivesse, como você sonha que fosse. Talvez o teu negócio não seja aquele negócio que você sonhou um dia. Mas apesar de tudo isso, meu amado, entenda e aceite. Deus da graça, o Deus da graça tem graça preveniente sobre todas essas áreas da tua vida. Ele está cuidando de você. Ele cuida de você. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando Jesus fala de doação, onde Ele vai dar para nós o caráter do Pai, a glória do Pai. Às vezes entendemos errado essa questão da glória de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Quando a Bíblia diz isso, Deus está dizendo, olha, a autoridade, porque a autoridade de Deus também faz parte da sua glória. Ele diz, a autoridade é apenas minha. Ninguém tem autoridade para se equiparar à minha autoridade. Agora, a glória, irmãos, no sentido de misericórdia, bondade, desejo de restauração, de restituição, de verdade, de libertação. Ah, se Deus não compartilhasse conosco, aonde nós estaríamos? Aonde você que me ouve nessa noite estaria? E você só está me ouvindo porque a glória de Deus tem chegado à sua vida pela sua graça. É a graça de Deus. Ele está doando isso a você. Ele quer doar isso para você. Se você não tem, em nome de Jesus, reconheça isso. Eu posso não ter, mas eu posso adquirir, porque o Deus da graça quer que eu tenha. Jesus não veio ao mundo para que o homem ficasse longe do Pai. Ele veio ao mundo para mostrar o amor do Pai às pessoas, para que as pessoas pudessem se aproximar do Pai. Muitos de nós, infelizmente, não temos uma boa referência de pai natural. E por os pais não ensinarem o caminho do Senhor aos filhos, fatalmente isso vai refletir no relacionamento com o pai espiritual. Muitos filhos têm dificuldade de aceitar, filhas têm dificuldade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é porque não ouçam falar da graça de Deus, é porque a referência não é boa. E eles pensam que o pai espiritual vai tratá-los como o pai natural trata. Louvado seja o Senhor, porque o exemplo de Jesus é o exemplo perfeito. O que Jesus deu está dado, e Ele quer que você tome posse nessa noite em nome dEle. Ele é o Deus da doação. Fala comigo, Ele é o Deus da doação. Jesus é o Deus. Repita comigo, Jesus é o Deus da doação. Ele quer dar. Ele não quer reter, Ele quer dar. Hoje é o dia do pastor e Jesus falando sobre ser o bom pastor. No Evangelho de João capítulo 10, verso 9, voltando algumas páginas da Bíblia, não precisa abrir, ouça apenas, ele diz assim, falando de si próprio, ele diz, eu sou a porta,
se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Wesley diz que no momento que nós não conhecemos a Deus, é como se nós desejamos entrar numa casa. Eu venho de área campesina, área rural, e você sabe que na área rural tem muitas casas bonitas, a gente olha por fora e tem uma ideia do que ela é por dentro, não é verdade? Às vezes acontece isso também na cidade, mas a cidade tem um contexto diferente de construção. Mas pensando em zona rural, pensando em fazenda, em sítio, normalmente quando a gente chega numa casa de fazenda, a gente nem entrou na casa, o que a gente observa que é bem grande na casa lá de fora? A varanda. Alguém já viu casa de fazenda com varanda grande? Alguém já viu? Quem já viu? Levante a mão, fala, eu já vi. Não é bonito? Você nem entrou na casa, você não sabe como é que é a casa, mas a casa tem uma varanda. O Wesley, ele trabalha essa questão da teologia da graça, dizendo que a varanda é o tempo onde nós não conhecemos o reino de Deus, nós estamos do lado de fora do reino de Deus, mas sobre a nossa vida, quando entramos na varanda, a proteção do Senhor está sobre nós. Graça preveniente. Pode chover, fazer vento, vem dificuldade, vem problema, mas o Deus da graça já está cuidando da nossa vida. Nós não entramos no reino ainda, mas nós já estamos sendo cuidados pelo Senhor do reino. Agora, para nós conhecermos a casa por dentro, nós vamos ter que passar por onde? Chegou na varanda, o que a gente vai procurar? A porta. Jesus está dizendo o que em João 10:9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, é um passo, ó, da varanda para a parte interna da casa, mas nada muda, você continua ainda na graça preveniente, a não ser que você dê esse passo de fé. Sai da varanda e agora entra dentro da... É o tempo que nós abrimos o coração e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós damos esse passo de fé. Deus cuidava de nós, apesar de nós. Agora nós queremos conhecer o que está lá dentro. O Espírito Santo e a palavra começam a trabalhar no nosso coração. Jesus fala, você precisa passar pela porta. Um passo. E você está dentro da casa do Pai, do reino de Deus. Precisa passar por Jesus. Amém? Esse é o tempo que o Wesley chamava de graça salvadora. Lembra da graça preveniente? Já estamos no segundo momento da ação da graça de Deus. Fala comigo, graça salvadora. Não é bom demais ser salvo? Se ser cuidado por Deus sem conhecê-lo é coisa boa, é gostoso, é grande demais. Agora, ser cuidado por Deus, ser amado e sabendo que agora você faz parte da família, não é melhor ainda? Deus não nos trata como uma pessoa distante, Ele não olha para nós como uma pessoa longínqua, Deus olha para nós como filhos e filhas. É esse tipo de relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. Deus não trata você como um servo e usa e abusa da sua vida, não, meu amado. Se você está se sentindo assim, algo está errado na sua visão da graça de Deus. Porque quando Jesus entrou na sua vida, Deus deu a você o direito de fazer parte da sua família. Eu faço parte da família de Deus, faço parte da igreja de Cristo Jesus, porque um dia eu dei um passo, eu saí da varanda, você saiu da varanda, e se você não fez isso, você pode fazer isso nessa noite, dar esse passo de fé e passar pela porta que é Jesus. Graça para a salvação. Deus tem graça para te salvar, não importa onde você esteja e como você esteja, Ele quer que você dê esse passo, em nome de Jesus, amém? Terceiro momento, a oração tem a ver com a graça preveniente. Lembra da varanda, a doação de Jesus, a sua vida por nós, o passo de fé, passa pela porta, traz para nós a certeza da vida eterna, a salvação, entrada no reino de Deus. Agora, quando nós entramos numa casa bonita, como essas belas casas que são construídas por aí, imagina o meu filho Natan, ele não lembra disso, mas ele chegava, ele tinha uma fixação com uma certa parte, uma certa área da casa onde ele chegava.
A Marli lembra disso. Então, quando ele passava, saía da varanda, ele passava pela porta, ele já entrava, já ia olhando onde é que estava o dono. E a pergunta era inevitável. Até hoje eu não entendi muito bem porque ele fazia isso, mas ele fazia. Ele chegava assim e falava: onde é que é o banheiro? Eu não sei se ele lembra disso. Onde é que é o banheiro? Os banheiros da casa das pessoas que ele não conhecia atraíam-no demais. Bom, eu sabia o que ele ia fazer no banheiro. Uma vez ele fez isso. Ele contou isso na universidade agora há pouco dia, rindo um monte dele. Posso falar, filho? Ele disse que ele estava lá no curso dele lá de odonto, na UEL. Aquela bancada cheia de moçada e o pessoal lá, agora está fazendo dentadura, viu, gente? Está sofrendo para aprender a técnica de fazer a tal da dentadura. E ele estava lá com o pessoal animado com o trabalho, né, entusiasmado com o negócio. Falou: gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era pequena, eu fiz uma coisa muito esquisita, muito estranha. Aí o pessoal parou o que estava fazendo, começou a olhar para ele. Ele falou assim: eu tomava água na patente. Eu não era. Eu falei: mas será que é por isso que esse rapaz queria tanto conhecer o banheiro da casa dos outros? Na realidade, isso é uma história da nossa família. Eu não sei se a tua família deve ter muitas histórias engraçadas. Mas esse tempo da graça do Senhor, onde nós passamos pela salvação, Wesley ele explicava isso de uma forma simples para que as pessoas pudessem entender que eles teriam que conhecer essa graça de Deus. Não porque eles queriam, mas porque Deus queria dar a eles. Ele chamou isso de graça santificadora. Repita comigo: graça santificadora. Então esse é um processo que se estabelece na nossa vida. E quando a gente é bem amado por alguém que nos recebe, nos acolhe em sua casa, se a pessoa nunca esteve em nossa casa, qual é a primeira oferta do dono da casa? Você entrou na casa, a pessoa te acolheu: oh, que bom que você veio, que alegria. Naturalmente o que ela vai falar para a gente? Por favor, entre, venha conhecer a minha casa. Irmãos, esse é de fato o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Deus quer que você conheça a casa dele. Você sabia que o Pai tem uma casa? Jesus chamou essa casa de Reino de Deus. Ele quer que você conheça muito bem o seu reino. O reino de Deus é feito de compartimentos, seções, áreas, exatamente como a nossa vida. Não que houvesse necessidade da parte de Deus compartimentalizar o seu reino, mas eu e você precisamos entender, aceita, se renda ao Deus da graça. Deus não tem como tratar-nos por inteiro numa pegada só. Seria um ato abrupto e violento da parte de Deus, porque quando nós chegamos nas mãos dele, muitos de nós chegamos com a vida devastada, destruída, sem nenhuma esperança ou confiança em ninguém. Temos dificuldade de confiar até mesmo no Pai de Jesus. E é um processo pelo qual o Espírito Santo vai nos levar. É como aquele amigo querido que você entrou na casa dele, você fica lá o Natan, para entrar no banheiro, não fazia cerimônia, só mostrasse o caminho, né? O resto ele se virava. Mas uma pessoa mais tímida teria que ser pega pela mão, e o dono da casa ia mostrando quarto por quarto, sala por sala, ambiente por ambiente. Pastor, o que isso tem a ver comigo e com o senhor, pastor? Irmãos, tem tudo a ver. Porque todos nós estamos num processo a qual a Bíblia chama, Jesus falou isso, não sei o que eu estou dizendo. Versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Há áreas da nossa vida, compartimentos da nossa existência, na nossa alma, que precisam conhecer a graça do Deus da graça. Ele precisa visitar estas áreas da nossa vida. Talvez ele precise visitar a tua área financeira. Você sofre de uma compulsividade.
Talvez ele precisa visitar a sua área moral. Talvez ele precisa visitar a área dos seus pensamentos. Você não tem controle sobre o que você pensa. Passou tal, ameaçar uma confusãozinha, você já está pensando pior. Eu fico imaginando sobre a minha vida, se Deus pensasse de mim o que eu já pensei dele. Irmãos, misericórdia. Eu louvo o nome do Senhor que Deus não pensa com a minha cabeça e nem com a tua. Grande é o Senhor, porque Ele não tem os nossos pensamentos. O profeta Isaías fala isso com todas as letras. Os meus pensamentos não são os vossos. Eles são tão distantes um do outro como o céu está da terra. E ele diz mais, ele diz: o meu desejo, o meu pensamento para vocês é dar o fim que vocês querem. Pastor, mas por que parece que a minha vida está tão distante do fim que Deus quer para mim? Já que Deus quer o melhor para mim, porque Ele é o Deus da graça. É simples, meu amor. Você não deixou o Espírito Santo te pegar pela mão e levar-te para essa área da tua existência. E te levando lá, o Espírito Santo, através do poder de Jesus, tem poder para transformar tudo aquilo que você não damos conta. Tem muita coisa na vida do cristão que ainda precisa ser visitada pelo poder do Espírito Santo, amém? Ele quer te visitar. Por que sobe ao nosso coração pensamentos vãos? Jesus, quando após ressuscitado, foi visitar os discípulos, Jesus se entristeceu com a situação do coração daqueles homens, porque eles já haviam recebido as boas novas da ressurreição de Jesus. Era para estar felizes. Aí quando Jesus entra no cenáculo, ele fala com eles: por que sobe dúvida aos vossos corações? Por que sobe dúvida ao vosso coração? Alguém aqui já se pegou duvidando da palavra de Deus? Alguém que já pegou se duvidando de uma promessa de Deus ou mais de uma sobre a sua vida? Eu acho que isso não é para mim, eu acho que, eu não sei, eu penso que, não é possível. Será? A igreja, acorda. Você pensa que conhece o Pai de Jesus, e Jesus está olhando para mim e para você, está dizendo: eu já fiz o Senhor ser conhecido por eles, mas eu ainda vou fazer mais. Jesus quer que você conheça mais do Pai. E o Espírito Santo vai te ajudar a conhecer coisas de Deus que você ainda não sabe. Não porque você quer, não porque eu quero, mas porque Deus tem mais interesse em mim e você do que a nossa cabeça imagine ou sinta o nosso coração. Deus quer dar muito mais dele para nós do que nós queremos ter dele. Ele é o Deus da graça e Ele está presente nesse lugar e quer visitar a sua vida. Quer te tomar pela mão. Enfim, vamos passear, vamos caminhar junto, vamos rever a história da sua vida. Esse momento aqui, aconteceu isso com você, algo muito sério. Até hoje você pensou que eu não estava lá e não podia te ajudar. Quem já fez cura interior sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Sabe do que o Espírito está dizendo para você nessa noite. Muitas vezes nós não temos o potencial maior de Deus, nós não usufruímos da graça de Deus, porque a nossa vida está presa em algo que aconteceu no passado. Meu irmão e minha irmã, não sei o que digo, é a palavra de Deus que garante isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Isso quer dizer que você vai contar a mesma história, vai relembrar daqueles momentos quando a graça de Deus chega na nossa história. Jesus muda tudo, tira a dor, tira o sofrimento, tira a angústia e traz aquilo que Ele é melhor para conceder. Ele traz alegria, Ele traz salvação, Ele traz cura, Ele traz libertação. Ele chama isso de vida abundante. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor, por que eu não vivo a vida abundante? Por que eu não sinto gozo? Quando eu falo de Jesus, parece que eu sou obrigado a fazer meio que na marra. Eu faço porque parece que eu tenho medo de ir para o inferno.
Querido, irmão, amado, não faz isso. Deixa o Deus da graça te visitar nessa noite, te tomar pela mão. Vai andar, passeia no reino de Deus. Passeia no reino do teu Pai. Eu me lembro quando era pequeno, aprendi a andar a cavalo e meu pai me pegava, eu pegava a mula dele, encilhava a minha aguinha e nós íamos andar pelas divisas da propriedade dele. Saudosa memória, que coisa gostosa. Aí meu pai falava: filho, ó, aqui você pode andar, viu? Todos os animais estão aqui do seu pai. Ele falava: é teu também, é tudo teu. O único problema é que eu tinha mais 8 sócios para dividir o lucro. Mas somos 9 irmãos. Eu vim aprender esse negócio de sócio depois, né? Mas o meu pai saía pelo sítio e falava assim: isso aqui é teu. Me levava para plantio de arroz e falava: isso aqui é teu. Também é teu, é meu, mas é teu. Aí ele me ensinou que para manter aquela roça de arroz eu tinha que carpinar. Essa parte eu não gostei. Me deu uma enxadinha pequenininha, falou: vem comigo, vou te ensinar a carpinar. Você sabia que o Espírito Santo dá ferramental do trabalho à igreja, chamado, a Bíblia chama isso de dons espirituais. Não é para você ficar contemplando ou se achar melhor do que ninguém, querido, é para você usar na vida dos que estão precisando. Você está recebendo de graça, Deus está limpando a tua vida, Deus está fazendo você andar para o seu reino, que coisa maravilhosa. Jesus falou para nós passarmos pela porta, Ele falou: você vai entrar, vai ser salvo, mas Ele também disse: você vai sair. Há um momento de sairmos do reino e irmos aonde o reino não está. Entenda o que Ele está falando. Aceite. Tem muita gente que você conhece que ainda não entrou no reino e não vai entrar. Não vai entrar, a não ser que aqueles que estão dentro do reino, da casa do Pai, vão até onde aqueles que não estão e tomem-nos pela mão e levem à presença do Pai e contem sobre eles para Jesus. E um dia eles vão entender que também precisam passar pela porta, vão passar, vão ser salvos, acharão pastagem, vão ser cuidados pelo Senhor. Deus é fiel, igreja. Amém. Ele cuida da gente. Ele cuida de você. Se você está se sentindo descuidado, abandonado, tenha certeza de uma coisa: isso não é culpa do Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. Na realidade, é a sua história de vida que precisa ser transformada. É você que precisa de transformação. Entra no reino de Deus, passe pela porta, vai conhecer o reino do seu Pai. Deixa Ele te levar para dar uma volta. Ele vai recontar toda a sua história de vida. E aonde tiver um problema, uma dor, um sofrimento, uma memória terrível, doída, Ele vai te ajudar nesse momento e vai te libertar dessa dor. Ele quer que você tenha a vida dele. Jesus quer que você tenha a vida em abundância. Pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom, um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez que você está salvo, saia do reino, vai buscar aquele que precisa ser salvo. Faça algo. Testemunhe. Conte a sua experiência. Fale dessa graça maravilhosa do Senhor, demonstrada em Jesus. Muitos ouvirão as vossas histórias e vão desejar ter o que vocês têm, o que nós temos. Quando elas olham para o nosso semblante, elas ficam olhando: o que essa pessoa tem? O que esse homem tem? O que essa mulher tem? Por que o rosto dele brilha? Por que ele fala com tamanho felicidade? Está todo mundo em crise, está em crise. Amados, o mundo está em crise desde que o pecado entrou no mundo no Éden, e não vai sair da crise. O que tem que acontecer é nós mudarmos o nosso lugar. Nós temos que sair do local de perdição e entrarmos para o reino de Deus, a casa do nosso Pai. Ali tem tudo o que nós precisarmos. Se há crise lá fora, aqui dentro no reino de Deus não tem crise nenhuma, porque o nosso Pai cuida da gente. Não falta. Davi viu a vida do justo e do ímpio, e ele escreve com todas as letras, dizendo assim: eu fui um moço um dia, hoje eu sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Isso quer dizer, Deus que é Pai, cuida dos seus filhos. A decisão não é dele, é nossa.
Eu que tenho que decidir se eu vou viver com a graça, só vou ficar na varanda, Deus vai continuar cuidando, mas vou dar um passo de fé, passo pela porta que é Jesus, graça salvadora. Agora eu entro no reino e vou conhecendo a maravilhosa graça do Senhor do reino. Quantos aqui querem conhecer mais do reino de Deus? Quantos gostariam de passear mais na casa do Pai? A graça santificadora. Quantos aqui reconhecem que precisam ser transformados em área das suas vidas? Eu preciso, pastor, mudar isso. Sou muito estourado, pastor, não tenho paciência. Eu não sei esperar. Às vezes eu sou chato demais, não sei como é que as pessoas me aguentam. Às vezes eu sou tão crítica. Às vezes eu sou pegajoso demais. Irmãos, não sou eu nem a pessoa que está do teu lado que vai mudar o que você é. Quem tem condição de mudar a sua vida chama-se Jesus Cristo. Vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. Encontre Jesus e você vai estar encontrando a graça do Pai. Amém? Curva a sua frente. Graça preveniente. A oração é graça preveniente. A doação de Jesus é a graça salvadora. E a integração no corpo, no reino de Deus, a igreja, é a graça santificadora. Você precisa de uma dessas graças ou precisa de todas elas? Se você reconhece que o Deus da graça te ama, já provou o seu amor por você, mas quer agir na sua vida em áreas bem específicas, e você reconhece que precisa desse mover do Senhor, eu preciso da graça de Deus, eu preciso que Deus me liberte nessa área, eu preciso de uma visitação do Espírito Santo. Eu quero te convidar a passar pela porta que é Jesus Cristo e darmos uma caminhada junto com o Espírito Santo no reino de Deus, na casa do Pai. Se você deseja isso, se é o desejo do teu coração, você vai sair do lugar que você está e vai vir à frente do altar, e juntos nós vamos orar ao Senhor. Pode ver. Se aproxima do altar do Senhor. Nós vamos orar juntos. Chega para cá. O Senhor falou: chegarmos a mim, eu vou me achegar a vocês. Deus quer pegar você na sua mão. Pode se chegar. Ele é o altar. O altar da graça do Pai. Poder que nos ajuda na nossa fraqueza. Não merecido. O Espírito Santo está nesse lugar. Quer tomar-te pela sua destra, a sua direita poderosa. Se aproxima do trono da graça. À medida que você vai se chegando, feche seus olhos. Imagine aquela enorme casa.